A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. E ao longo dos últimos meses aqui no Tom Maior, nós abordamos sobre a biomimética na nossa série Inspiração da Natureza e hoje chegamos então ao último episódio desta série. Ao longo desses meses nós explicamos aqui o que é a biomimética, né? Como essa observação, né, da natureza, dos mecanismos da natureza podem sim servir de inspiração para solucionar conflitos e servir de inspiração também para solucionar e beneficiar o cotidiano, dia a dia, de maneira geral. Hoje, aqui para finalizar então a nossa série, nós vamos abordar a biomimética e as inovações, fazer aí um panorama sobre o futuro e também sobre os próximos passos. Para falar então deste assunto, nós recebemos a partir de agora aqui no Tom Maior a mestre em biomimética Carol Freitas. Carol, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, eu que agradeço o convite de estar aqui. Para começar então o nosso bate-papo, Carol, como eu disse, a gente aqui já falou de vários exemplos, né, de áreas, política, economia, educação, que podem sim se inspirar na natureza, né, para trazer soluções para o nosso dia a dia. E hoje é para falar de inovações, para fazer esse panorama do futuro. E eu queria começar perguntando, né, onde a inspiração da natureza, a biomimética, né, mais direciona atualmente as inovações. Como ela se tornou essa ferramenta de inovação que permite criar novos produtos, novos serviços e até mesmo novos modelos de negócios? Legal. A biomimética ela é uma disciplina assim, muito transversal, né? Se a gente for pensar transversal no sentido de que ela pode apoiar negócios em diversos setores, em diversas indústrias, né? Então é difícil até nomear assim, qual é o lugar, ou a indústria, ou a empresa, ou o projeto que se beneficia dessa inspiração na natureza, né? Mas hoje a gente tem visto muita aplicação em organizações, então a gente vai desde ali de estratégia de liderança, num campo assim que é super intangível, né? De definição de políticas, de definição de como uma empresa pode operar, de como uma equipe pode trabalhar com mais foco na natureza, com pensamento mais ecossistêmico, com uma lógica mais colaborativa, até também passando ali por arquitetura e chegando até em espaços mesmo de indústria de produtos, né, que são vendidos dentro de prateleiras de supermercados aí que estão pelo mundo. Então tem uma variedade muito grande hoje da forma que ela está sendo aplicada como inovação, né? Por esse teor que ela tem de conseguir trazer uma inovação que é muito diferente, né, do comum, e ainda é focada com sustentabilidade, com a construção de um mundo melhor, né, mais sustentável, ela tem essa transversalidade, né? Então a gente tem visto em diversas áreas, assim. As áreas que eu mais me entusiasmo são realmente as relações a corporações, né, a organizações, que eu acho que é onde a gente consegue ter uma mudança mais sistêmica, né, em tudo que a gente tem feito. Mas diversas empresas já estão aplicando a biomimética, desde a alta liderança até o último produto a ser entregue ali na prateleira. Nós aprendemos então aqui, Carol, ao longo dessa série, que a biomimética, né, é esse conceito de inspiração da natureza. Levando em consideração esse conceito, a gente pode também afirmar que todo negócio que é criado, que passa por essa inovação a partir dessa perspectiva da biomimética, ele consequentemente já é um negócio com esse aspecto sustentável? Traz bastante da sustentabilidade e traz bastante de um novo conceito que a gente pode dizer que é quase que uma evolução da sustentabilidade, que é a regeneratividade, né? E quanto a sustentabilidade está ali mitigando o impacto, né, que nossos produtos, serviços, nossas ações geram no planeta, a regeneratividade já está com foco em construir o que é melhor para a sociedade e para o planeta. Então a gente já vai ali para um futuro de tentar construir algo que já faça esse benefício, né, onde gere um impacto já positivo. E isso está dentro ali do ethos da biomimética, né? Então, para um projeto de biomimética iniciar, a gente seguindo ali a metodologia, né, tradicional que a gente tem da biomimética, a gente faz como que um pacto ético ali no início desse processo, de não trazer essas soluções, de não trazer essa inteligência natural, que não é nossa, né, não é humana, ela é muito mais ancestral que a gente, para um princípio mais ético dentro dos nossos sistemas.
Então, a biomimética bem aplicada, ela parte de uma premissa de ser ética, de ser sustentável e de contribuir com o planeta, né? De fazer algo que torne o nosso sistema um sistema que seja mais benéfico para o planeta. Quando eu falo sistema, é sistema econômico, cultural, social, tudo isso que a gente cria, que a gente gera, né? Então, é sempre essa instigação, que como que a gente pode criar produtos, atender às nossas necessidades, gerando coisas que sejam melhores também para as outras espécies, né? Para o planeta como um todo. Então, esse é o princípio fundamental ali, é de onde a biomimética vai iniciar sua metodologia. Já nas primeiras reuniões a gente já vai pensando sobre isso. Então, dá para falar que quando ela é aplicada mesmo dentro da sua metodologia, ela vai ter esse princípio ético e sustentável, sim. Carol, a gente tem esse entendimento, então, de que a biomimética ela é aplicada para tecnologia, para serviços, para produtos e para gestão. Ela também pode ser utilizada? Super, pode sim. E, inclusive, é muito interessante para a gestão, porque a gente está trabalhando hoje negócios que estão encaminhando para modelos muito mais ecossistêmicos. Aí, olha que engraçado, até o nome já trabalha ali no espectro natural, né, do ecossistêmico. Então, são negócios que eles não trabalham mais com a entrega só de um produto, de um serviço, mas de uma cadeia inteira de valor de produtos, de serviços, de outros negócios, de outros parceiros que podem estar conectados, né? E isso gera uma complexidade ali na gestão. Então, como esse espaço hoje é muito desejado pelas empresas, né, de ter uma gestão que consiga conectar com vários pares, né, que consiga entregar ali um espaço de produtos muito diferenciados, a natureza ela consegue não só explicar para a gente como essa conexão acontece, mas também como fazer com que esse ecossistema, e no caso de uma empresa, um ecossistema de negócios, consiga prosperar. Né? Sempre que a gente pensa em natureza, eu gosto de lembrar assim, que tem essa natureza tangível, mas tem o por trás da natureza, né? Que é o que move, o que faz a natureza aparecer para a gente. E para a biomimética, a gente fala que esse é um princípio da vida, né? A natureza está sempre resguardando ali o princípio da vida e da manutenção da vida. E por isso ela gera todo o sistema em volta. Só esse aprendizado dentro de gestão faz a gente dar um salto muito grande entre, por exemplo, ter uma empresa de gestão com propósito, né, que é uma dificuldade que as empresas têm hoje. Então, como que a gente trabalha o propósito? Isso já está enraizado ali na natureza, ela explica para a gente, dentro das suas manifestações, como isso pode acontecer. Então, a gestão é um espaço que pode se beneficiar muito do conhecimento da natureza, dos ecossistemas, dos sistemas vivos, para conduzir não só as decisões internas, mas externas também de negócios, né? E tudo isso a gente faz por meio de padrões, né? A gente mapeia os padrões naturais e a gente traz isso como premissas para que diretores e líderes possam tomar melhores decisões em relação ao que eles estão criando. Então, a biomimética ela apoia desde ali da decisão, na gestão, até a construção também de processos, né? A gente tem visto hoje muito relacionado à construção de equipes, né? Como que a gente faz equipes serem mais colaborativas, por exemplo. Então, tem todo um estudo de criação de equipes, que a gente chama de teaming, ali na biomimética, que pode trazer também esses elementos de como essa empresa pode operar. Então, hoje a gente tem várias saídas, né, em relação a essa questão de gestão, e com certeza é um espaço que a gente pode se beneficiar, sim, da biomimética. Quando a gente fala de inovação, sempre vem à mente novas tecnologias, né, novos produtos, mas também biomimética também ali na questão da gestão das pessoas. Nós estamos conversando aqui no Tom Maior com a Carol Freitas, mestre em biomimética. Carol, olhando para esse momento que a gente vive, né, temas como escassez de recursos, tecnologias, sustentabilidade cada vez ganham mais espaço atualmente. Para onde que a biomimética vai nos levar? Como que você enxerga essa metodologia no futuro? Eu gosto de pensar para onde a biomimética vai nos levar e também eu gosto de pensar na carona que outras metodologias que também se inspiram na natureza, e é legal falar isso porque a biomimética não é a única, a gente está tendo muitos estudos de outras metodologias que também trazem a natureza como core de pensamento para as nossas decisões, e todas elas, né, levam a gente para uma construção ali de entregas, e aí focando bastante em negócios agora, de produtos, de serviços, de valores que atendam às necessidades do negócio, mas que minimizem ali os impactos que os negócios geram.
Hoje a gente não tem um ritmo assim, nas empresas, né? Não tem um hábito de medir o impacto que um produto ou um serviço gera, ou até que a desinovação de um produto ou um serviço pode gerar, que é o impacto de tirar, por exemplo, algum produto do mercado, ou de tomar uma decisão equivocada dentro de uma empresa, né? A gente não mede isso hoje. Se fosse possível medir, a gente teria muita clareza de que a gente precisa rever a forma que a gente inicia os nossos processos de inovação. Pensar lá no início, inclusive, se a gente realmente tem que fazer isso, né? A gente tem que inovar mesmo, a gente tem que criar isso novo, a gente tem que expandir esse tanto, a gente tem que ter tanto crescimento de empresa. Então, a natureza, ela traz para a gente um pouco de equilíbrio e um pouco mais de harmonia nas nossas decisões, para que essa projeção do futuro não seja uma projeção que esteja focada só nas necessidades do negócio, mas de uma necessidade que seja mais sistêmica. Isso é muito desafiador. Quem é gestor de empresa sabe o quanto que é desafiador conseguir colocar alguma coisa no mundo que atenda às necessidades do negócio e não gere um impacto negativo, né? A gente sabe que é um desafio muito grande. Mas tanto a biomimética como essas outras ciências têm apontado para esse futuro que, se a gente trabalha sustentabilidade para esse futuro, que se a gente trabalha uma minimização de impacto, a nossa chance de vivência, de prosperidade, ela é muito maior, porque existe uma possibilidade, uma tendência de que a gente vá começar a ser, entre aspas, cobrado pelo impacto negativo que a gente gera nos nossos produtos e serviços. E aí estamos preparados para esse momento, né, que a gente tem que devolver para o planeta, devolver para as comunidades e para a sociedade o impacto negativo que a gente gera. Todo mundo tem pensado e refletido bastante sobre isso, e é uma necessidade que a gente tem hoje em nível de planeta, porque tem um limite de recursos, escassez, tudo o que a gente já estava falando anteriormente, né? Então, para o futuro, todas essas metodologias que se inspiram na natureza, elas fazem com que a gente consiga ter tomada de decisão e consiga ter uma criação muito mais harmônica com o que está acontecendo daqui para frente, e aí, consequentemente, uma chance muito maior de prosperar e de viver, né? Eu não gosto de falar de sobreviver no mercado, porque a sobrevida parece que é uma coisa mínima, né? Então eu gosto de trazer esse tema da vivência e da prosperidade, porque isso faz com que a gente gere também energia, gere recurso também para todo mundo que está ao nosso redor, né? Dentro desse processo de construção. Então, acho que para lá que aponta a biomimética e essas metodologias, né? Aponta para um futuro onde a gente consiga tomar decisões e gerar produtos, serviços, negócios que atendam às nossas necessidades, mas que também contribuam para o resto do planeta. E aí vem uma retroalimentação, né? O resto do planeta vai contribuindo para os nossos produtos, para o negócio, a gente contribui de volta, então a gente gera esse ciclo, né, completo. Carol, a gente viu muito, né, enquanto a gente falava sobre essa questão da biomimética, da inspiração da natureza, que a biomimética ela está aí para poder ajudar a solucionar problemas com essa inspiração na natureza. Eu queria saber de você, porque aqui no Brasil existe muito forte, né, essa questão da exploração da natureza. Com o aumento da biomimética, com mais pessoas conhecendo e com mais empresas aderindo a essa questão da biomimética também, você acredita que nos próximos anos ela vai ser uma solução também para essa questão do desmatamento e dessa exploração da natureza? Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que nós, né, no Brasil, e a gente parou um pouco no paradigma de relação da natureza como uma fonte de recursos, né? Então, eu lembro lá nos meus livros de, sei lá, ciências sociais, quando eu era criança, de falar da natureza como uma fonte de recurso. E isso está até hoje dentro do nosso pensamento. É muito comum a gente ver grandes líderes, grandes empresas, inclusive empresas muito inovadoras, que tratam a natureza ainda como uma fonte de recurso. Essa é uma visão muito limitada, que a gente ainda está muito preso aqui. A gente vê alguns países, em alguns outros setores também, ao redor do mundo, uma visão da natureza não mais como uma fonte de recurso, mas como uma fonte de valor. E existe uma diferença entre esse recurso exploratório econômico e o valor, toda a cadeia que eu consigo conectar a partir do momento que eu entendo que a natureza ela pode fornecer para a gente estratégias e soluções para desenvolver coisas que são muito além das commodities, né? Muito além da extração em si. E a gente tem aqui um palco imenso para isso acontecer. A gente tem um laboratório imenso, a gente está dentro da maior biodiversidade do mundo. Então, se a gente precisa de soluções, se a gente precisa de ideias inovadoras inspiradas na natureza, que é uma das maiores fontes que a gente tem no planeta.
Então, esse olhar para a natureza fora de ser uma fonte de recurso e sim um caminho para as nossas soluções, tanto em termos de pesquisa, em termos de laboratório, para a gente entender o potencial que a natureza tem aqui, até chegar no ponto da gente também conseguir traduzir isso para o resto do mundo. Um exemplo muito simples que aconteceu lá recentemente, a Universidade de Berkeley desenvolveu um colete à prova de balas inspirado na escama do pirarucu. É uma escama que eles compraram, dizem, né, a rádio corredora aí da Biomed, que eles compraram no aeroporto no artesanato. Então, é algo que a gente não dá o devido valor, né? E eles estão desenvolvendo toda uma tecnologia que pode proteger muita gente ao redor do mundo. É muito leve, é muito resistente e é inspirado no nosso pirarucu. Então, aqui tem muita inteligência. Eu acho que sair desse paradigma de olhar para um Brasil de natureza exploratória, para um Brasil de natureza com inteligência, com refino, com elegância, na biomédica a gente usa essa palavra para falar das otimizações, de usar o mínimo recurso possível para atingir nossos objetivos. Eu acho que isso pode dar um salto muito grande para a gente. E apesar dessa visão exploratória, a gente ao mesmo tempo tem uma conexão muito íntima com a natureza, né? Boa parte de nós cresceu com um contato muito próximo à natureza, diferente de países do hemisfério norte, né? Que não tiveram tanto contato, alguns deles, né? Então a gente tem ainda esse outro lado que pode sim puxar a gente para uma relação muito diferente da relação exploratória e da relação de commodity, que ainda trava, né, o Brasil dentro desses conceitos, né? Então a biomédica ela pode ser uma porta, né, para a gente começar a perceber isso e trabalhar também em prol disso. Carol, às vezes essa palavra biomimética, ela pode acabar trazendo dúvidas, né, e tendo uma interrogaçãozinha na cabeça da gente pela dificuldade da palavra em si. Eu queria saber se buscar inspiração na natureza para solucionar questões do dia a dia pode ser feito também de dentro de casa. Pode e deve ser feito dentro de casa. Quando a gente estuda biomimética, a gente mexe muito com o nosso campo pessoal também. Apesar de ser uma carreira, e eu gosto de frisar muito isso para as pessoas, olha, hoje a biomimética no mundo é uma carreira profissional, tem metodologia, tem formação, é uma área como a administração e o direito, tão consolidada na sociedade, no resto do mundo a biomimética ela é consolidada, mas é uma área que mexe muito com significados que a gente tem desde a nossa infância. Todo mundo tem uma história de natureza da nossa infância, a gente não precisa ir muito longe, mas tem aquela história de subir na árvore, de pular na cachoeira, a gente tem uma relação muito íntima com a natureza. A gente vai perdendo isso ao longo do tempo, mas principalmente na infância a gente tem uma relação muito íntima com a natureza. Então é difícil não colocar o pessoal quando a gente está envolvido com biomimética. Eu gosto muito de falar também, de um jeito mais simples de biomimética, que a biomimética nada mais é que aprender com a natureza, olhar para a natureza e fazer igual ela faz. É isso que busca a biomimética, essa sinergia, né, de contato que a gente tem. Isso vai envolver o pessoal, vai envolver o sentimental. Então, é muito comum a gente iniciar os estudos de biomimética e a gente começar a falar para todo mundo e querer que todo mundo faça parte, e querer levar a família, e querer fazer com que todo mundo experimente isso também, né? Então, dá para começar dentro de casa, dá para começar ambientando a casa com mais plantas, observando o ritmo de crescimento dessas plantas e percebendo que elas estão vivas, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, é uma coisa muito simples de pensar que aquela plantinha que está em cima do vaso, da mesa, lá do escritório, da cozinha, ela tem uma fagulha de vida muito semelhante à nossa, que é muito semelhante à do cachorrinho também, que a gente tem em casa, ou do gatinho. Então, trazer elementos naturais para dentro de casa traz essa lembrança para a gente. Lembrar que o nosso corpo é vivo também, nosso corpo é um sistema orgânico, né? Eu fico bem brava quando o pessoal fala assim, nosso corpo funciona igual um reloginho. Eu falo, não, um reloginho que funciona igual o corpo. O nosso corpo é mais inteligente que o reloginho, é mais inteligente que o computador. Então, quando a gente observa o nosso corpo, como que a gente fica depois que a gente come determinados alimentos, a falta ou o excesso de sono, tudo que manifesta ali na nossa pele, no nosso cabelo, é um sistema vivo se manifestando também. Então, esses detalhes a gente trazendo para o dia a dia e saindo um pouco dessa mecanicidade, né, que a gente tem, principalmente no ambiente urbano, né, de repetir, de ter aquela rotina.
Eu acho que isso traz para a gente uma perspectiva de biomimética no dia a dia, e uma perspectiva muito saudável também, né, de saúde mental e de relação humana, é muito mais legítima. Era o que a gente fazia, né, antes da gente construir tantas cidades com tantas paredes. Era assim que a gente se relacionava, era assim que a gente sempre viveu os outros milhares de anos aí de existência humana. Então, essas conexões, elas não só podem acontecer, como elas devem acontecer. Recomendo que elas aconteçam, independente de quem quer estudar biomimética, né? Elas acontecem pela nossa saúde mental e porque a gente também é natureza, né? Carol, a gente falou um pouco do futuro, mas vamos voltar um pouquinho para o presente também, para saber como que está esse panorama também, como que a biomimética atualmente é empregada aqui no Brasil, como que está o processo de estudos, pesquisas, desenvolvimento aí de ações e estratégias aqui no nosso país. Aqui no Brasil a gente está começando um desenvolvimento, né? Existe já alguns cases que são bem conhecidos, né? A Natura tem alguns cases de biomimética já, é uma das grandes expoentes aqui no Brasil dessa temática, tanto quanto gestão, quanto também desenvolvimento de produto. A gente tem escritórios de design que também atuam com isso, e a gente tem também a biomimética implementada em algumas universidades como uma matéria ou como um adicional ali numa pós-graduação. A gente ainda não tem uma certificação nacional, né, vinculada à Universidade do Arizona, então hoje, se a gente quer ter, e aí lembrando, a gente não precisa ter o diploma de biomédica para atuar com biomimética, mas a gente sempre recomenda fazer a formação para a gente pegar todas as nuances e ter sucesso também com essa metodologia, mas hoje ela só é aplicada na Universidade do Arizona, né? Então, o acesso aqui para o Brasil ainda está a caminho, né? Tem um instituto lá na Universidade do Arizona que cuida dessa formação no mundo todo, e eles estão trabalhando para traduzir materiais e desenvolver mais. Mas aqui a gente já vê movimentos, sim, em universidades que estão gerando muito material, muito artigo em relação ao estudo da biomimética, o impacto da biomimética também dentro de alguns setores. A gente vê também empresas que já estão caminhando para isso, vê consultores. Então, tem se gerado, sim, movimento, e nos últimos anos, principalmente ali pós-2020, esse movimento ficou muito maior, porque a gente percebeu que a sustentabilidade não é mais só um diferencial, ela é um critério de diferenciação mesmo do mercado muito forte, né? Estão chegando novos índices de investimento, por exemplo, que são totalmente relacionado à capacidade de sustentabilidade de uma empresa, né? Então, o Brasil está começando a ficar de olho nisso, né? A gente tem visto essa movimentação acontecendo. Mas, como sempre, de casa a gente fica assim, mais exigente, eu sinto vontade que essa movimentação seja maior, né? Existe muito espaço ainda no Brasil para a gente iniciar essa conversa e trazer mais essas perspectivas. Eu vejo o Brasil hoje não só como um país que recebe conhecimento ali dos Estados Unidos e da Europa para aprender, mas como um lugar que pode ensinar também, né? Então, daí vem minha exigência, apesar dos papers, dos artigos nas universidades e das indústrias e das empresas estarem de olho nisso, eu acho que o Brasil tem potencial também de ensinar para o mundo como é a nossa relação com a natureza, como que a gente aprendeu com a biomimética a aprender com a natureza e desenvolver, né, esse ciclo. Então, tem esse espaço aí de abertura que com certeza é muito promissor para quem quer entrar aqui. Carol, para finalizar aqui o nosso bate-papo, ao longo da nossa série, nós aqui, né, do Tom Maior, da Sagres, aprendemos que a natureza, ela opera com base também nos princípios da economia, da eficiência e sem desperdício. A gente pode considerar que esse é o desafio para a biomimética, para essa metodologia, nesse panorama do futuro? Sim. Podemos sim considerar, tem vários outros que também podem entrar, mas a gente focar em otimizar ao invés de maximizar o que a gente faz, eu acho que já é uma boa reflexão para o futuro, né? Para a gente ter em relação a essa construção, e a natureza faz isso muito bem, né? E a gente vive um paradigma que a gente fala do crescimento sem fim, a gente quer crescer, a gente gosta de coisas muito grandes, de números muito grandes, de muito progresso. E a natureza, ela ensina assim, olha, progresso vem com desenvolvimento. Então, se você progride muito, você tem que desenvolver. É só a gente lembrar do nosso corpo, quando a gente cresce, a gente dá aquela estirada e depois a gente desenvolve, ganha massa,
e as coisas vão ficando no lugar. E quando a gente pula essas etapas, a gente tem ali alguns problemas. Tem que fazer uma fisioterapia, tem que fazer alguma coisa ali depois. E dentro dos sistemas, a regra ela acontece da mesma forma. A natureza mostra para a gente isso como otimização. A gente usa o recurso que é necessário, a gente usa a energia, né? Na natureza, a gente fala energia como um alimento, nutriente ali, que é necessária para aquela atividade, mas é o mínimo que eu preciso para ativar, para eu poder crescer e me desenvolver. Né? Então, acho que esse ensinamento da biomimética como essa fonte de transformar, né, a maximização ou a falta, né, a escassez em um espaço ali de otimização, de desenvolvimento, eu acho que ele é bem interessante da gente ter de reflexão para o futuro. Conversamos aqui no Tom Maior com a Carol Freitas, mestre em biomimética, encerrando aqui nosso último episódio da série Inspiração da Natureza. Carol, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela disponibilidade de estar conosco aqui na Sagres. Até uma próxima, seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço, até uma próxima, gente. Tá aí, conversamos com a Carol Freitas neste episódio aqui, o último da nossa série Inspiração da Natureza. A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior.